experiência dela é, sobretudo, ênfase em filosofia medieval. Ela é membro também da Société Internationale e do GT História da Filosofia e Natureza, e grupo de pesquisa em metafísica política, e coordena ainda o núcleo de estudos em filosofia árabe. Ela vai nos falar hoje, deixa eu aceitar aqui, tem gente entrando, ela vai, perdão, caiu a minha janela aqui, ela vai nos falar sobre a causalidade na metafísica de Avicena. Eu deixo para você pronunciar a metafísica de Avicena, tá bom? Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Alfredo, e eu vi a Roberta por aí também. Muito obrigada pelo convite, é uma grande honra também participar e colaborar com o evento. Bom, como a Ana mencionou, eu vou falar sobre causalidade na Ilahiá de Avicena, ou um título menos vago, né? Por que, então, a investigação das causas, ou o que a investigação das causas tem a ver com a filosofia primeira, né? Basicamente, é isso que eu vou falar hoje. A minha fala faz parte de um projeto maior de recepção da metafísica antiga, então eu tenho tenho trabalhado, né, com a metafísica aristotélica e da tradição aristotélica, mas também do Plotino, do Próclo e do Amônio. Nesses 3 últimos casos, né, Plotino, Próclo e Amônio, a pesquisa é um pouco mais complicada e ainda está por vir, né? Eu estou ainda na parte do Próclo. E é mais complicada porque nós não temos traduções em língua árabe. Eu digo isso tendo em vista que a teologia de Aristóteles não é uma tradução das Enéidas do Plotino, né? Embora seja considerada uma paráfrase, uma tradução não é. O Liber de Causis não é uma tradução dos elementos de teologia do Próclo, nem uma paráfrase, né? O texto de inspiração, porque o modelo metafísico do Liber de Causis, que é de autoria anônima, não é o mesmo modelo metafísico do Próclo nos elementos. E, por fim, a escola de Alexandria e o Amônio envolvem uma dificuldade particular que diz respeito à inexistência, né, do texto que teria influenciado o Al-Farabi, que, por sua vez, teria influenciado a Avicena. Né? Então, nós só temos o comentário à metafísica do Amônio, mas nós não temos o texto sobre os objetos, né, os objetivos da metafísica do Amônio. Então, a análise que eu proponho hoje é um diálogo apenas com a metafísica aristotélica. Bom, uma das questões que assombram, né, os leitores da metafísica de Aristóteles diz respeito às passagens da obra, como, por exemplo, o 2º capítulo de Alfa Menor e o 2º capítulo de Delta, nas quais a análise das causas é similar àquela presente no 3º capítulo do livro 2 da Física. Nesses casos, e especialmente em Delta, os textos são extremamente parecidos, inclusive os exemplos. Assim, nos questionamentos sobre a função das causas no âmbito de uma filosofia primeira, né, o papel dessas causas, nós nos perguntamos o que essas passagens fazem ali, né? O físico e o metafísico, eles investigam as mesmas coisas, a dizer, as espécies últimas de causas, e essas, consequentemente, né, teriam essas ciências o mesmo sujeito? Bom, segundo um testemunho de Amônio preservado por Asclépio, é um comentário à metafísica, eu cito: o presente tratado está organizado de modo diferente dos outros e não parece ter um bom ordenamento e uma boa continuidade. Ele está falando da metafísica. Algumas partes parecem ter sido transferidas em sua totalidade de outros tratados, já que Aristóteles diz as mesmas coisas mais de uma vez. Alguns explicam isso dizendo que, após o presente tratado, né, após ter escrito o presente tratado,
Aristóteles o enviou para seu discípulo Eudemo de Rhodes. Depois de ter enviado, né, o Aristóteles faleceu e algumas partes da obra se perderam. Seus sucessores transpuseram no lugar das partes perdidas conteúdos de outras obras, adaptando-as quando possível. Fim de citação. Estou usando a tradução do Bertolatti. Bom, então, um modo de resolver a dificuldade posta pela repetição das passagens da física na metafísica seria recorrer a esse testemunho e assumir que o segundo capítulo de Delta, né, por exemplo, seria um caso de transposição de conteúdo. O que nos permitiria simplesmente desconsiderar o papel dessas passagens no projeto metafísico aristotélico. Bom, mas uma solução menos simplista e filosoficamente fundamentada é fornecida por Avicena na sua obra Hilaria, na qual encontramos de modo sistematizado todos os sentidos segundo os quais o metafísico ou o filósofo primeiro pode investigar as causas, tornando a aitiologia, né, a aitia aí é o termo grego para causa, né, uma teoria das causas, uma ciência das causas, um dos objetos da filosofia primeira. Bom, eu vou falar um pouco sobre a obra do Avicena antes de entrar na discussão propriamente dita. A Hilaria é conhecida como metafísica, ou, segundo a tradução latina, livro sobre a filosofia primeira ou ciência divina. Mas o texto originalmente é intitulado Hilaria, que significa as coisas divinas. Trata-se de uma formulação comumente encontrada em língua árabe para se referir à metafísica. O Ibn Anadim, no catálogo, ou no índex, ao elencar as obras de Aristóteles, refere-se à metafísica como o livro das letras, por causa da letra, né, que nomeia cada livro, ou o livro sobre as coisas divinas, que é o mesmo termo, né? Kitab al-Hilaria. No caso da metafísica de Avicena, ela é inspirada no entendimento de Al-Farabi do conteúdo da metafísica de Aristóteles, tal como apresentado na obra Epístola sobre os Objetivos da Metafísica. Nela, Al-Farabi entende ser a sabedoria uma ontologia que tem como um dos objetos de análise o divino. Então, nesse sentido, a ontologia conteria a teologia. A posição do Al-Farabi é uma resposta diferente ao problema clássico, né, do sujeito da metafísica aristotélica, se comparada à posição do Al-Kindi na filosofia primeira. Uma das interpretações possíveis da distinção entre essas duas posições se vale das referências com as quais dialogavam cada um dos filósofos. Al-Farabi, diferentemente de Al-Kindi, teria conhecido e, por sua vez, sido influenciado pelos comentários alexandrinos ao corpus aristotélico. O que é, enfim, difícil de rastrear, como eu disse, pela indisponibilidade dos textos, só mesmo através dos testemunhos e dos registros de que o Al-Farabi ele esteve no Egito e teria tido contato com alguns cristãos em Bagdá. Bom, mas a centralidade da análise das causas na discussão metafísica, ela está diretamente relacionada à versão árabe mais antiga, que é a tradução do Stat. Nessa versão, o texto se inicia com o primeiro capítulo de Alfa Menor, que corresponde ao segundo livro da edição grega. Embora, enfim, seja sabido que o Avicena também conheceu o livro 1, né, o livro Alfa. O Farabi, sobre os objetivos da metafísica, ele diz, cito, o primeiro livro desta obra contém algo semelhante a uma introdução e prefácio e uma explicação que todos os tipos de causas culminam em uma causa primeira em sua espécie. Fi babri, eu estou traduzindo aqui babri por espécie, né? Em uma causa primeira em seu tipo. É o Farabi resumindo o conteúdo de Alfa Menor.
Bom, na metafísica de Avicena, a discussão sobre as causas aparece em vários momentos. No livro 1, nesse contexto do sujeito da metafísica. No livro 6, onde nós temos a apresentação dos tipos de causa. E no livro 8, que é o mais conhecido, durante a discussão sobre a causa eficiente metafísica, né? Deus como esse existente necessário por si. A ocorrência que eu trato aqui hoje se dá na parte da, segundo Gutas, ciência universal, que é o contexto do livro 1. Quando do estabelecimento do sujeito, né, do Maldua, dessa ciência que o Avicena chama de sabedoria, filosofia primeira, ciência divina ou metafísica, né? Todos esses termos aparecem no texto. Bom, no contexto do livro 1, Avicena apresenta a questão do seguinte modo, cito: foi dito que há uma filosofia da verdade e uma filosofia primeira, que ela valida os princípios das outras ciências e que é a sabedoria da verdade. Foi dito também que a sabedoria é a ciência mais nobre, né, ou é a ciência melhor do que é mais nobre. Outras vezes, ela é conhecimento mais verdadeiro e mais perfeito, mais exato. Outras vezes ainda, que ela é a ciência das causas primeiras de tudo. Contudo, não se sabia bem o que era essa filosofia primeira, ou sabedoria, nem mesmo se as 3 definições e propriedades pertencem a uma ciência, ou uma disciplina, ou a diferentes ciências, cada uma delas chamada sabedoria. Então, nós temos 3 formulações. Primeiro, que se trata da melhor ciência, né, daquilo que é mais cognoscível. Depois, do conhecimento do que é mais válido e exato, que tem relação aí com o primeiro livro do Alfa Menor, onde a filosofia é descrita como ciência da verdade. E a terceira formulação, ciência das causas primeiras do todo, ou de tudo, tá bem? É uma possibilidade de tradução, de todas as coisas, né? Que também dialoga aí com a Alfa Menor, quando Aristóteles diz que ela investiga a causa de ser de todas as coisas. Bom, no fim da passagem, o Avicena mencionou, então, o problema, né? Se cada uma seria uma sabedoria ou se seriam 3 modos de falar da mesma ciência. Durante a distinção entre as ciências teóricas, ou seja, a ciência da natureza, a matemática e a ciência divina, encontra-se ainda de modo introdutório que a ciência divina investiga o que é separado da matéria quanto à subsistência e definição, e aqui o Avicena não tem vista só os intelectos separados, mas também o ser, né? Eu estou traduzindo o termo ser aqui para traduzir Maujud, depois eu vou falar sobre isso. Então, o ser e seus atributos cairiam aí sobre o conjunto do que existe separado da matéria. As causas primeiras dos seres naturais e da matemática, e, por fim, a causa das causas e o princípio dos princípios, que é Deus. Bom, então, partindo do pressuposto de haver um único sujeito para a metafísica, tendo em vista essas diferentes formulações, a primeira hipótese eliminada no texto é que a existência de Deus seria o seu sujeito. Como uma ciência não demonstra o seu próprio sujeito, caso a existência de Deus fosse o sujeito dessa ciência, ela não poderia ser investigada, mas deveria ser pressuposta. E caso fosse pressuposta, seria admitida nesta ciência e buscada em outra, ou seria admitida nessa ciência e não buscada em outra. Portanto, né, conclui o Avicena, se a existência de Deus não é buscada na filosofia primeira, ela é buscada em outra ciência. Mas a existência de Deus não é buscada nem na ética, nem na política, né, nem na física, nem na matemática, nem na lógica, que seriam as outras ciências. Logo,
a existência de Deus é buscada na filosofia primeira. A outra alternativa seria que a existência de Deus não seria buscada em outra ciência por ser evidente por si mesma. Contudo, esta hipótese também é eliminada quando o filósofo assume haver uma demonstração da metafísica da existência divina. Então, na medida em que pode ser demonstrada, deve haver uma ciência que efetue tal demonstração. E esse ponto é problemático porque haveria, assim, duas demonstrações, né? Uma natural, partindo da noção de movimento inspirada no livro 8 da Física de Aristóteles, do movimento circular eterno, e que aparece também em Lambda, no livro 12, mas nós teríamos também uma demonstração metafísica, partindo da distinção modal entre o existente possível e necessário, né? Então, Deus seria esse existente necessário por si e causa da existência de todos os existentes possíveis, né? Ainda que indireta. Bom, agora, tendo eliminado, né, a hipótese de Deus ser o sujeito, ou a existência divina ser o sujeito da metafísica, nós passamos à parte que nos interessa, sobre as causas não serem o sujeito desta ciência, né? Então, essa segunda hipótese levantada para o sujeito da metafísica são as causas. Cito o Avicena. Sendo incontornável que esta ciência tenha um sujeito, o termo que ele usa é maldua, e evidente que aquilo que foi considerado como seu sujeito não o é, examinemos. Seriam sujeito desta ciência as causas últimas dos existentes, todas as quatro, e não apenas uma? Fim de citação. Bom, uma vez estabelecido que a existência divina não é o sujeito desta ciência, a segunda alternativa expressa aqui, e de modo genérico, porque o Avicena ainda vai desmembrar essa alternativa em 4 possibilidades, é uma posição, seria, né, uma posição defendida por outros autores, tomando, assim, as 4 causas, formal, material, eficiente e final, e não apenas uma delas, né, ou seja, apenas a eficiente ou a final, como ocupando esse lugar aí do sujeito da metafísica. A formulação genérica proposta nessa passagem dialoga com fontes distintas. Se levarmos em consideração a versão da metafísica de Aristóteles em árabe, o fato de o texto se iniciar com alfa menor localiza a discussão sobre as causas como ponto de partida da investigação metafísica, se encerrando com lambda e a discussão sobre o primeiro princípio, né? A versão do Stat terminava em lambda, então nós não temos mi nem ni. Por outro lado, dialoga também com a interpretação que assume como sujeito dessa ciência apenas uma das causas, ou seja, né, a causa eficiente ou a causa final. O próprio Avicena, como indica Gutas, apresenta essa distinção nas notas. Então, negando se tratar da análise de apenas um tipo de causa, ou eficiente ou final, né? Então, do ponto de vista da filosofia da natureza, nós teríamos a primazia da causa final, o primeiro movente imóvel seria causa final, que ele, na medida em que ele move, né, e assim o Aristóteles diz, como o belo e o objeto de desejo. Por outro lado, nós teríamos a primazia da causa eficiente, se investigada pela filosofia primeira. Bom, mas é isso que o Avicena não quer, né? A proposta do texto será, então, levantar todos os sentidos de causa última que poderiam ser ditos sujeitos da investigação. Aqui a discussão não diz respeito a como o filósofo primeiro aborda as causas, mas por que elas não podem ocupar esse lugar, né, essa posição do sujeito.
Os 4 sentidos, segundo os quais alguém poderia conhecer as causas últimas, são: primeiro sentido, as causas últimas enquanto ser, eu estou traduzindo de novo, Mawjud por ser. A tradução latina é esse, enquanto tem ser, ou seja, né, enquanto elas são, ou enquanto são constatadas, tá bem? Eu vou falar sobre isso, sobre esse sentido de ser, né, que normalmente se traduz por existente. Então, uma tradução alternativa seria as causas últimas enquanto existentes. Segundo sentido, as causas últimas enquanto causas em absoluto, ou seja, do ponto de vista da causalidade em geral, ou causas enquanto causas, o que resolveria, de certo modo, né, a sobreposição com a física, na medida em que nós não teríamos a investigação daquelas 4 espécies ou daqueles 4 tipos, mas da causalidade em si. Eu não sei se vocês têm familiaridade, mas um exemplo de investigação metafísica das causas em absoluto seria no Liber de Causas, né? Lá nós não temos a distinção entre as espécies de causa, o autor não menciona, né, nem a causa formal, eficiente, material ou final. A distinção é estabelecida em termos do anterior e posterior, do ato e da potência. Então, nesse sentido, nós teríamos um exemplo aí de uma investigação das causas em absoluto. Terceiro modo, as causas últimas em vista do modo de ser de cada uma delas, ou seja, enquanto cada uma delas possui características próprias a partir das quais são diferenciadas, que é basicamente o modo que aparece no segundo capítulo de Alfa Menor, no segundo capítulo de Delta e no terceiro capítulo da Física, do livro 2. Quarto e último modo, as causas últimas enquanto são partes de um todo que as engloba. O Avicena dá uma explicação super sucinta desse quarto sentido, que é basicamente dizer que se trata do modo oposto ao terceiro, né? Então, eu tenho não uma investigação apenas das espécies, mas do gênero. Aí eu estou aqui pensando uma alternativa para todo como o gênero. E aí o gênero seria como todo composto de partes, né? Ou composto de espécies. Então, nesse caso, as causas seriam unidades que constituem uma unidade maior. Ainda assumindo a distinção entre os tipos, tá bom? Então, a diferença entre esse quarto e o segundo é que nesse quarto as espécies ou os tipos de causa ainda são levados em consideração. Bom, os modos 2, 3 e 4, ou seja, das causas em absoluto, causas enquanto tipos distintos, né, ou espécies de causas, ou como todo, ou gênero, são rejeitados com exceção do primeiro, as causas enquanto seres. O Avicena apresenta 2 argumentos contra a hipótese de as causas serem investigadas enquanto causas em absoluto. O primeiro argumento é o seguinte: se as causas enquanto causas, né, ou as causas em absoluto, são sujeito dessa ciência, ela investiga as propriedades das causas em absoluto. Há coisas que não são propriedades, né, ou acidentes próprios das causas enquanto causas, como, por exemplo, universal e particular, potência e ato, necessidade e possibilidade. Porque são acidentes próprios do ser enquanto ser, sendo ele uma causa ou não. Então, eu digo que algo é universal ou particular, mesmo sem ser uma causa, ou estar, né, numa relação causal. No entanto, também esses atributos são investigados pela metafísica. Logo, em termos de universalidade, essa ciência não tem como sujeito as causas enquanto causas. Bom,
Segundo argumento, que é um pouco mais complexo. Para conhecer as causas em si, antes é necessário conhecer as causas das coisas causadas. A partir daí, ou seja, da relação causal entre coisas que existem no mundo, somos capazes de abstrair o conceito de causa. Somente somos capazes de pensar a causalidade em si, uma vez que o conceito, né, já foi abstraído. Portanto, o conhecimento da existência das causas, né, ou o conhecimento de que as causas existem, é anterior ao conhecimento das causas em si. E aqui o que ele tem visto é aquela distinção do mais cognoscível para nós e do mais cognoscível em si. Então, para nós, ou seja, do que se percebe pela percepção, pela sensação, é primeiro o conhecimento de coisas concomitantes. A partir daí, abstraímos que se trata de uma relação causal. No entanto, em si, ou seja, do que a coisa é primeiro o conhecimento do que é ser causa. Tentando melhorar isso, né? Nós teríamos que as causas em absoluto não são o sujeito da filosofia primeira. Por quê? Porque o conhecimento dessas causas depende do conhecimento que as causas em absoluto são. Então, eu preciso, primeiro, constatar isso. Depois, eu preciso reconhecer que há, né, uma relação entre isso que foi constatado e, por fim, chamar um desses elementos da relação de causa e o outro de causado. Então, se for pensar numa ordem, nós teríamos, primeiro, o conhecimento do ser. Então, quando eu reconheço, eu constato que X é, e reconheço que Y é, né? Então X se apresenta para mim e Y se apresenta para mim. É isso que ele está chamando de Mawjud, né? O primeiro sentido de Mawjud. Depois, eu preciso saber que há coisas em relação, ou que X e Y mantêm uma existência concomitante. E, por fim, reconhecer que nessa relação entre X e Y, eu tenho uma relação causal, ou seja, né, X seria a causa de Y. Então, nesse caso, a conclusão dessa argumentação é que o ser precede a causalidade. Por quê? Porque a causa ou a causalidade depende da relação entre coisas, né? Ou entre existentes, entre seres que têm uma existência única, uma existência própria. Bom, no caso da terceira opção, que seria a investigação das causas ou dos tipos de causa, enquanto cada uma delas possui características próprias, a partir das quais são diferenciadas, né? Podemos dizer que teria uma diferença específica para cada uma. Também não são sujeito dessa ciência. Por quê? E é o mesmo argumento, tá? O mesmo argumento que ele apresentou no argumento 1, né, que eu acabei de apresentar. Elas não são investigadas porque há coisas que não são causas. Então, há coisas que são investigadas pela metafísica, que não dizem respeito a ser causa eficiente, nem final, nem material, nem formal. Bom, então, tendo em vista que em nenhum desses 4 sentidos as causas são sujeito da metafísica, porque o sujeito seria, então, o ser enquanto ser, né, ou o existente enquanto existente, a pergunta que fica é qual seria a relação entre a causa, né, ou as causas, e o ser ou o existente. Então, dados
os 4 modos de investigação das causas últimas. Essa expressão, né, seria um equivalente aí do que aparece no texto aristotélico como prota-aitia, a gente traduz como causas primeiras. Então, Avicena assume que, primeiro, elas não são sujeito desta ciência e que, segundo, são investigadas na medida em que são, ou na medida em que se apresentam, ou na medida em que são constatadas. Contudo, se levarmos em consideração o modelo criacionista adotado pelo filósofo, segundo o qual há uma causa primeira eficiente, que ainda que indiretamente é causa da existência de todas as coisas, não haveria uma primazia, né, do ponto de vista do conhecimento, da noção de causalidade frente à noção de ser. Se eu tenho uma causa eficiente, que é causa primeira de ser, a filosofia primeira, enquanto investiga o que é primeiro, não deveria investigar a causa eficiente de ser. Então, porque Deus não é, voltando na questão, né? Não seria, e assim, o Avicena não estaria caindo na formulação da metafísica como uma teologia. Ou, né, se o modo próprio de investigar as causas é enquanto ser, que foi o modo 1 que eu mencionei, mas a causa eficiente é causa de ser, o metafísico não deveria investigar apenas um tipo de causa, né? Ou seja, apenas a causa eficiente, que era o modo 3. Então, se eu conheço, quando eu conheço a causa, como eu conheço a existência sem mencionar a causa eficiente? Bom, esse é um problema complicado, mas vamos lá. A fim de responder este problema, a dizer sobre a relação entre causalidade e ser, é preciso entender que, segundo Avicena, não há uma causa de ser, na medida em que o ser não pode ser demonstrado nem definido, né? Então, esse é o princípio. Se o sujeito da metafísica é o Mawjud, que eu estou traduzindo como ser, ele não pode ser demonstrado, né? Porque uma ciência não demonstra o seu próprio princípio. Segundo, é preciso entender como Avicena explica o que é ser, um Mawjud, e que se trata, como em Aristóteles, de um termo equívoco. Ou seja, né, se diz em mais de um sentido. Em algumas passagens, Avicena se refere ao ser tomado em absoluto, ou seja, sem adição de nenhuma condição. Ou propriedade ou predicação, né? Como eu disse, quando eu constato X é. E aqui a gente teria a seguinte formulação, né? X Mawjudum, que por sua vez, segundo a interpretação que dá o Farabi sobre o ser, seria o modo que o tradutor em língua árabe encontrou para traduzir o grego X est. Bem, então, antes de acrescentar um predicado, isso que eu conheço quando eu digo X é. Então, isso seria indemonstrável. Então, nesse caso, teríamos a existência incondicionada, o que é diferente da existência própria, dependente de uma causa. Segundo Lizine, a definição a partir da qual o sujeito desta ciência é o existente enquanto existente, e a Lizine usa essa formulação, para traduzir o Mawjud, tratando-se, portanto, de uma ciência da existência, teria um caráter ontológico, né? Então, ela propõe aí uma leitura ontológica do sujeito, do Mawjud como o sujeito da metafísica. E faz sentido, porque então ela traduz como existente, né? Contudo, teria também um caráter lógico.
Como indica Mann, tal como Farabi, Avicena entende o termo Mawjud no primeiro sentido, o que é constatado, como verdade ou adequação entre o estado de coisas no mundo e o pensamento. Portanto, quando se diz X é, né, ou X Mawjudun, tal enunciado é a constatação de uma adequação entre os âmbitos mental e extramental. Tal adequação não é causada, pois se apresenta sem mediação à mente, de modo primário, antes mesmo de predicarmos algo de X. Né? Então, antes de dizer X é Y, eu tenho isso que é constatado. O que a Avicena parece fazer é, seguindo o Al-Farabi, distinguir dois tipos de enunciado e, nesse sentido, dois modos de ser. Um incondicionado ou primário, que ele vai chamar de inteligível primário, e condicionado ou secundário, ou causado, que depende de uma condição, de uma qualificação, de uma causa. Ainda segundo o Mann, quando penso uma coisa é, ou, por exemplo, que um cavalo é, não estou pensando que um cavalo é um cavalo. Assim, quando se pensa X é, X Mawjud, pense, por um lado, o wujud itibat, ou seja, o ser constatado, o tipo de condição reconhecida para X, quando constatamos ou assumimos X. Por outro lado, tem-se a expressão do wujud has, ou da existência própria. O tipo de ser próprio a X, isto é, seu ser X, no caso, o ser cavalo. Então, nós teríamos X é, né, o X Mawjud, significando isso que é constatado, que eu estou traduzindo como ser constatado. A Lisine traduz como existente, né? O Bertolatti também traduz como existente. Por oposição, a X é Y, quando eu tenho uma existência própria, ou um outro termo que a Avicena usa, uma coisa, né? Shai, ou um ser causado. Então, nós só teríamos uma demonstração, né, uma indicação da causa no caso da existência própria, da coisa, e não no caso do ser. Ao longo da distinção entre ser e coisa, duas noções que o Avicena considera como correlativas, né, ou inseparáveis, encontra-se o seguinte esclarecimento, e eu cito, isso é uma passagem importante para a distinção aqui. Então, as noções de ser, wujud, e de coisa, shai, são conceitualizadas na alma sendo duas noções. O que se constata, o murthibá, e o que se dá, o murhassal, são sinônimos para uma única e mesma noção, a dizer, mawjud. Poderíamos traduzir mawjud aqui por ente. Né? Então, o ente é o que se constata, é o que se dá. Quanto à coisa, toda coisa possui uma hakika, e é difícil traduzir isso, né? O Bertolatti traduz como essência, a Lisine traduz como realidade, mas a gente pode traduzir também como uma verdade. Então, toda coisa possui uma verdade, uma essência ou uma realidade pela qual ela é o que é. O triângulo, por exemplo, possui o ser triângulo e a brancura, o ser brancura. Isso também chamamos existência própria, wujud has.
Com isso, não entendemos o ser constatado, né, o wujud irtibat, porque com wujud se indicam muitas noções, uma das quais é a essência, né, ou a verdade, ou a realidade, segundo a qual a coisa é. Ou seja, isso segundo o qual a coisa tem a sua existência própria, né? Ou wujud has. Então, fim de citação. Então, nós temos a passagem começando com a distinção entre wujud e shai, né? Ser e coisa. Depois, a indicação de dois sentidos para maujud, que a gente pode traduzir como ente. Então, o que é constatado e o que se dá, o que se apresenta. Na sequência, a distinção entre o wujud has e o wujud ithbat, né, ou a existência própria e a existência ou ser, que eu estou traduzindo aqui o existente constatado ou ser, como dois sentidos possíveis de wujud. Por isso eu disse antes que o termo é um termo equívoco. E, por fim, a identificação entre a existência própria, né, o wujud has, a verdade e a coisa. Então, a coisa seria um existente que tem uma existência própria, ou ser condicionado, né? O ser que tem ou carrega uma condição. No caso do ser, ou, né, do wujud irtibat, que seria, que é traduzido como existência constatada, mas eu estou propondo uma tradução por ser, seria aquilo que se dá, né, e o verbo aí, nós temos, na verdade, um particípio passivo, né, o que se dá, e o que se constata. E esse termo, o particípio passivo do verbo constatar, ele é importante que você não use em vários contextos, né? Constatar significa imediatamente reconhecer. Não passe por nenhum processo, não é algo que eu demonstro, é algo que se apresenta. Ou a gente poderia usar um vocabulário que ele não usa aqui, né? A gente intui. Então, é um conteúdo intuído. Mas a Avicena não usa o contexto de intuição aqui. Bom, caminhando já para a conclusão, tá bem? Assim, nós temos o ser enquanto ser e os existentes próprios, né? Então, esses seriam os dois sentidos para, né, o wujud, então, o ser e a existência própria. E quando eu falo de existente próprio, isso significa ou, né, um existente natural, ou um existente matemático, ou um existente absolutamente imaterial. As causas são princípios dos existentes causados, não do ser enquanto ser. Então, nesse sentido, o termo princípio dito do ser não tem o mesmo significado de princípio dito das causas. As causas, desculpa, o ser é princípio em termos de generalidade. Então, eu digo ser tanto dos entes naturais, matemáticos ou lógicos, né? Eu não preciso acrescentar nenhuma condição, então é pré-condição. Quando eu digo X é, eu não preciso saber o que é X, né? Quando eu penso sobre isso, eu só depois que eu vou saber o que efetivamente é esse X. E segundo, é anterior à predicação, ou o acréscimo de uma condição. Bom, portanto, o ser considerado em absoluto não possui princípio, porque ele próprio é princípio. Respondendo ao problema colocado acima, não haveria uma primazia da causa eficiente, porque o ser enquanto ser, portanto, não é causado.
Para ele, não há um princípio, sendo ele próprio, como eu disse, aquilo que há de mais evidente, portanto, princípio. Nesse sentido, a metafísica trata da causalidade na medida em que as causas são princípios do existente causado enquanto causado, não enquanto ser. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Meline, por essa fala extremamente pontual. Nós temos um bom tempo para questões. Vocês podem levantar as mãos na barra de funções ou escrever pelo chat também. Alfredo? Obrigado, Meline. Foi muito bom te escutar, muito precisa e muito meticulosa a tua reconstrução. Algumas reações, mas só para te ouvir falar um pouco mais, tá? O primeiro é o início, né? É claro, tu falaste que se a Vicena, ao fim e ao cabo, consegue deslocar em parte a discussão lá do livro 2 da física, incorporando a metafísica, significa que há duas acepções, mas, num certo sentido, significa também que ele deve ter a tarefa de reescrever melhor a física, né? Repercute sobre o livro da física isso que é feito aqui. E parece... O Hasnaoui tem um artigo sobre isso, né? Como o livro 2 da física é, de fato... A física, de fato, é reescrita por Avicena justamente porque há uma confusão de níveis. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de te ouvir. O segundo é sobre o modo como... A impressão que dá é que a Avicena projeta na metafísica as condições de cientificidade descritas nos segundos analíticos. E isso está presente quando tu faz a distinção entre aqui, o subjecto e aquilo que deve ser demonstrado. E esse é o núcleo da distinção. Aquilo que deve ser demonstrado supõe certas condições, aquilo que deve ser demonstrado não pode ser o subjecto de uma disciplina, porque ela está suposta na disciplina. Né? Mas parece que essa construção, essa distinção, no caso da metafísica, e tu usaste várias vezes uma expressão, né, proporções de tipos distintos, e é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de te escutar um pouco mais. Porque, de fato, há proposições que são proposições onde são sempre proposições reduplicativas, né? X qua X. X qua M. Aparentemente, ele diz, em alguns casos, o X qua M introduz certas condições. O X qua X não introduz essas condições. Então, a pergunta é como é que tu percebe essa noção de reduplicação em Avicena e o papel que tem, ao fim e ao cabo, os analíticos de Aristóteles também nessa reconstrução. Mas muito obrigado pela análise bastante meticulosa. Obrigada, Alfredo. Bom, vamos lá. No caso dos segundos analíticos, o Avicena parte, de certo modo, dialoga com aquela passagem, né, do capítulo 7 do livro 1, na qual a gente tem a distinção entre o genus, né, o gênero que cai sobre uma ciência, o gênero que aquela ciência investiga, os atributos relativos a esse gênero e os princípios ou os axiomas, os princípios da demonstração. No entanto, nessa passagem dos analíticos, o termo não aparece, a gente traduzia lá o hipokêmeno como sujeito, ou o scopus, né? Nos segundos analíticos, o vocabulário é mais para hipokêmeno. Ou genus, nesse caso. O Aristóteles usa genus, o gênero,
não sujeito. E eu fui conferir na tradução árabe também é genus, é gênero, né, o equivalente a gênero. Quando o Avicena, de certo modo, se apropria, porque ele começa o livro 1 citando o livro das demonstrações, enfim, no caso ele está citando o dele, né? Mas essa distinção. E aí ele usa o sujeito, não o genus, né? Então ele já aplica o termo. Então nós teríamos, assim, uma certa adaptação aí. No caso, e ele aplica esses princípios, né? Então eu tenho, a gente poderia ler a metafísica dele nessa divisão, assim. Então, livro 1, a discussão sobre o sujeito, do 2 mais ou menos ao 6, né? 7, os atributos ou os acidentes próprios do sujeito, e do 8 para frente os princípios das demonstrações. E a chave de leitura são as causas, né? Então ele está pensando do ponto de vista das causas, e o que envolve a discussão, a distinção sobre o existente necessário e o existente possível. É tudo em termos de causalidade, né? Nesse sentido. Então, primeira parte, né? Há uma influência dessa passagem dos analíticos, do procedimento, né? Do método utilizado. Bom, no caso da física, eu acho que a solução para o redobro que o Avicena encontra é justamente associar a noção de causa à noção de ser, né, ou de existente. Então, do ponto de vista da filosofia primeira, a causalidade entra nesse terceiro grupo, enquanto princípios da demonstração. Então, não tem como fugir da noção de causa na metafísica. E de certo modo, enfim, ele cai, né, no problema que eu comecei falando da metafísica de Aristóteles, é que passa pela distinção entre as espécies ou os tipos de causa, o que mantém ainda o redobro, né? O redobro no caso da física. Mas, pensando do ponto de vista da física, a gente tem a causalidade enquanto causa do movimento dos corpos, né? Então, aqui a gente tem uma causalidade enquanto causa de ser, ou causa da condição dos seres, não enquanto causa de movimento. Eu acho que, nesse sentido, a gente salva um pouco o Avicena do redobro, né? Pensar que a discussão da filosofia da natureza é restrita ao movimento. Por quê? Porque faz sentido na medida em que ele tem uma discussão na metafísica exclusiva da metafísica, que é a causalidade eficiente. Mas pensando como causa de existência. Por quê? Isso é um grande problema no Aristóteles, né? Na medida em que o movente imóvel, o primeiro movente imóvel é causa de movimento. Então, nós temos a discussão de substâncias, de princípios para substâncias que se movem, não só na física, né? Pensando na distinção, a classificação das substâncias naturais na física como são as substâncias que têm em si princípio imanente, né, de movimento e repouso. Então, se a causa na metafísica, se há uma causa primeira e essa causa na metafísica é pensada em termos de causalidade de movimento, enfim, é difícil sair. Mas, se ela é pensada em termos de causa de ser, isso não compete ao físico, né? Não compete ao físico trabalhar com isso. Então, sobre a física, eu iria até aí, né? Não tenho a discussão do livro 2 da física da Avicena na cabeça agora, exatamente como ele aborda cada uma das causas, né? Ou a estrutura da investigação dele. Bom, sobre a reduplicação, né? Você deu os exemplos do X com a M, X com a X. Aí nós entraríamos no âmbito da existência própria, que seria já o momento de acrescentar uma qualificação, um predicado, tanto no caso do M quanto do X, né? A discussão do modo como se conhece o ser é pré-predicação. Então, no caso, seria o X
O X, eu estou falando X porque é justamente assim que o Farabi explica a origem do Mawjud, né? Como esse verbo que faz a conexão entre o sujeito e o predicado numa frase nominal. Então, se eu tiro o predicado, significa que ainda tem um conteúdo primeiro que está sendo constatado, né? Então, a discussão gira em torno mais do que vem antes da predicação. E, nesse caso, eu acho que não tem reduplicação, mas eu não sei se a sua pergunta também diz respeito ao XE. Quando explicaste o ser enquanto ser, a reduplicação está aí, é X enquanto X, né? Ah, sim, tá bem. Mas essa formulação, enfim, talvez não seja muito boa, no sentido de, não é exatamente isso, né? Ele está dizendo, bom, o que se trata aqui é do ser, né? Seria melhor, talvez, o ser... Por isso que a formulação ser incondicionado talvez seja melhor do que ser enquanto ser, né? Porque a gente substantiva, né? Substantiva, de certo modo, ser, né? Quando eu digo ser enquanto ser. Mas é um conteúdo, ou seja, pode falar, desculpa. Não, desculpa. Não, só para lembrar as análises que a Vicina faz do nem, né? Quidditas, enquanto quidditas não é nem existente, nem não existente. Ou seja, a noção de proporção reduplicativa é fundamental para entender a estrutura da metafísica. A provocação só para te ouvir falar, mas eu acho que está indo na direção certa, assim. Não, então... Isso dizer também, né? Porque aí você falou da quididade, né, da essência, a quidditas que não eu teria que pensar no caso do exemplo da quididade, né? Porque, segundo ele, aí a coisa começa a complicar mais, né? Mas nós temos que a essência, ou a quididade, tem a existência como um atributo, um acidente, né, um predicado. Então, nesse sentido, ela não é existente nem não existente, né? Não, Enfim, mas eu teria que pensar mais sobre isso. Mas eu gostei muito da tua apresentação. Obrigado. Obrigada, Alfredo. Mais alguma questão? Roberta? Bom, boa tarde, Meline. Queria agradecer mais uma vez, achei a apresentação muito legal, muito clara. É uma área que eu domino muito pouco, então, na verdade, eu queria só um esclarecimento, assim, uma dúvida um pouco de quem não entende realmente filosofia árabe. Os termos princípio e causa, por exemplo, me parece que dentro da filosofia tomista, eles aparecem muitas vezes como sinônimos. Então, eu só queria que você talvez retomasse esse ponto, eu me perdia um pouco. O termo princípio e causa, eles são dois termos distintos dentro da filosofia árabe, porque são realmente... Tem vocabulário diferente, sim, tem um vocabulário distinto, né? E nessa parte, ele usa o termo que a gente traduz por causa. Embora ele diga, né, que as causas são princípio, né? O conhecimento, né? Porque o problema do princípio é que o princípio se diz de muitos modos, né? Mas no caso das causas, as causas são um tipo de princípio, né? Mas ele usa dois termos diferentes para falar. Tá, era só uma pequena dúvida a respeito disso mesmo. Eu achei muito interessante também pensar que talvez haveria esse nível pré-proposicional do ser e um nível proposicional também. Eu acho que é muita coisa para pensar. E eu fiquei pensando como o Avicena funda talvez essa própria teoria da analogia que vem depois com Duns Scotus, mas são elementos para pensar mesmo. Obrigada pela... Eu que agradeço, então. É uma discussão, às vezes, pouco técnica, porque é difícil rastrear, né, a origem desse termo que vocês vão encontrar nas traduções como existente.
o objeto, o sujeito é o existente. Só que o existente não é uma tradução literal para Mawjud, né? Mawjud é o participo passivo do wujud, que é um verbo que a gente traduz como encontrar. Então, é o que se encontra. E que foi traduzido no latim por ens. Então, do que se encontra para existente, eu acho um pouco um salto. E na medida em que é algo incondicionado, ou seja, né, algo que não se distingue, porque é o mais universal, eu estou chegando a essa conclusão que o melhor modo de traduzir é por ser. Do mesmo modo que a gente traduz o ton na metafísica de Aristóteles por ser, né, sem nenhum problema, o Mawjud seria, talvez, no primeiro sentido, desse sentido mais universal, acho que o melhor modo seria ser, e não o existente, né? Porque o existente puxa para aquilo que existe. É difícil, né? Aquilo, quando a gente diz X é estranho em português, X existe soa melhor, né? Só que o verbo existir aí é diferente, né? É outro verbo. Então, pensando mais na origem do uso do Mawjud, talvez fosse mais coerente manter essa relação com o termo grego, este, eina, então, né, as variações do este, e pensar, a traduzir sempre nessa relação. Mas é difícil, é um ponto difícil. Bom, mas muito obrigada a todos. Obrigada, Ludmila. Meline, agora te ouvindo falar, me ocorreu assim, porque quando a gente ouve quem trabalha, né, a Avicena, assim, com esse cuidado que tu trabalhas, o esforço de recorrer direto, né, ao árabe e de refazer esse trabalho de tradução, me pergunto se, enfim, tu dirias que existe algum ruído nesse sentido na recepção de Avicena no Ocidente Latino? Existem ruídos quando a gente entra nesse problema do subjecto da metafísica e nesses problemas essas nuances terminológicas? E, então, eu acho que a tradução do texto do Avicena, quando eu disse para vocês que o tradutor usava S, né, para traduzir, ajuda, porque ele estabelece esse vocabulário S, ens. Então, parece que, por um lado, né, enfim, é um esforço também no vocabulário latino de estabelecer essas variantes na terminologia. Eu acho que o Avicena Latino ajuda um pouco a recepção, ajuda a resolver alguns problemas, mas cria outros problemas, especialmente por causa da leitura do Tomás, né? Eu tenho trabalhado um pouco com o modo como o Tomás constrói o que ele chama de platonismo, né? E isso afeta muito a leitura que a gente tem do Avicena, né? Na medida em que o Tomás atribui a existência de essências separadas a autores platônicos. Ele diz, os autores platônicos afirmaram as formas separadas e as inteligências separadas para resolver o problema dessas formas, né? Então, todo autor que tem uma teoria aí das inteligências separadas seria de matriz platônica. O Tomás comenta isso no Liber de Causa. Então, eu tenho me interessado muito por essa discussão, né, de como a gente lê muito, no caso que me interessa aqui, o Avicena, através da chave de leitura do Tomás. Isso, enfim, e aí a gente tem uma Avicena que é o Avicena do Tomás, né, que é uma Avicena parte aí do Avicena Latino. Mas esse é um projeto que também está na gaveta. Está na gaveta, que é trabalhar com a recepção aí dos textos em língua árabe nos autores latinos, especialmente no Tomás de Aquino. E essa recepção, essa transformação, né? A transformação dessas teorias, enfim, em ambiente cristão. Mas o máximo, no caso da metafísica, enfim, ajuda. Eu cheguei à conclusão de eu vou trabalhar mais com a tradução latina,
trabalho pouco com a versão latina do texto, agora fiquei mais interessada, porque o tradutor ajuda, né? Oferece algumas soluções que nos fazem pensar mais. Obrigada, Ana. Perfeito. Se não temos mais questões, acho que a gente pode fazer uma pausa, então, antes da segunda conferência. Nós voltamos às 16. Certo? Então tá. Obrigada mais uma vez, Meline. Obrigada pela tua disponibilidade, pela tua fala. Obrigado, Meline. Até daqui a pouco. Bueno, tengo una dúvida, Alfredo. Claro. Sí, finalmente es a las 16, no a las 16:30. 16, então. Ya, Sim. 16. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya. Muchas gracias. Até logo. Hasta luego.